Boa tarde, eu sou Gustavo Mercado, da Faculdade Regional de Mendoza, Universidade Tecnológica Nacional da Argentina. Hoje vou falar sobre Looking Inside IoT Stack, olhando dentro da pilha de IoT. Aqui, a ideia desta conferência é o estudo e análise dos protocolos da internet, que costuma ser realizado por meio da observação das tramas nos documentos de padronização nos livros de texto. Esse trabalho propõe usar tramas reais dos protocolos obtidas numa rede real em funcionamento. Por isso, o objetivo do trabalho é identificar uma metodologia que facilite o estudo e a aprendizagem dos protocolos das redes IoT por meio da observação das tramas reais geradas por tais redes no ambiente operacional. Para a geração dessas tramas, usamos a versão CISO. Este laboratório tem os seguintes elementos: uma rede de sensores sem fio, WSN, composto por camadas, dispositivos microcontroladores que têm pouca memória, pouco desempenho, baixo desempenho, mas também baixa potência no consumo. Nós montamos aqui nesses modos, montamos no estilo da internet, mas não especificamente TCP/IP, porque como temos pouca memória, os dispositivos na IETF geraram protocolos próprios para IoT, para estes dispositivos chamados restringidos. Se vocês virem aí na camada MAC, que seria no nível 4, está padronizado pelo IFP. Na camada de rede, usamos o CicloPan, que dá nome a essa conferência. Na camada de transporte, usamos o UDP, CMP versão 6, e na camada de aplicação usamos MQTT. Usamos endereçamento IPv6, também existe um protocolo de roteamento em toda a rede chamado RPN. Para o roteador, também chamado gatekeeper, o coordenador, usamos um processador mais poderoso que tem duas camadas, porque é um roteador, vai à rede do sensor sem fio e do outro lado vai para a internet. Por último, geramos um sistema de computação na nuvem, em Big Data, composto por um servidor de base de dados, banco de dados, e um software de desenho de amostra e análise de dados, neste caso, MySQL Server, e também um broker e um cliente para os pacotes dirigidos por MQTT. Vamos dar uma olhada nos frames que vamos usar para fazer a análise nesta conferência. Em primeiro lugar, apresento aqui o primeiro frame, que estaria em formato reduzido. Aqui, neste frame, vemos o endereço de origem, de destino, protocolo, o comprimento e a informação. Para o endereço de origem, temos a numeração IP, FE80, IPv6, que é o endereço chamado Link Local Unicast Address. Para o destino, endereço de destino, temos uma numeração FF02, que seria um nó multicast. E para o grupo do protocolo, temos aqui multicast, grupo de ID, temos o multicast, protocolo, ou seja, dentro do RPL. No protocolo ICM versão 6, temos a internet, mensagem de controle na internet, no protocolo V6, e no comprimento temos de 64. E o último, RPL, temos a denominação DODAG. Seria a parte de informações. Neste caso, é uma solicitação para que todos os nós RPL do Link Local enviem ao nó
de origem, um FE80, sua situação dentro do mundo do roteamento do RPL, para que esse nó possa construir o seu gráfico acíclico. Finalmente, aqui embaixo, temos o pacote completo no formato hexadecimal. É renomeado aqui 1 byte, que é o 41, que é o primeiro pacote da camada de IP deste frame, que corresponde ao IPv6 Header Compression. Vamos analisar aqui o protocolo 802.15.4. Este define o nível físico e o controle de acesso ao meio de rede sem fio de área pessoal com taxas baixas de transmissão de dados. O grupo de trabalho do IEEE 802.15 é o responsável por seu desenvolvimento. O formato do frame é esse que aparece aqui. Estão todos os campos destinados a dar informações sobre o frame. É similar a outros frames, mas com algumas ressalvas. Vejamos a análise campo a campo, para ver qual é o seu conteúdo e a sua definição segundo o conteúdo. Isso é o que nós queríamos analisar. O primeiro é o controle do frame. Não vamos analisar neste slide, mas no próximo. Depois temos o número de sequência, que é o 111. É um número colocado em cada um dos frames, dos pacotes, que corresponde à mesma sequência. Isso serve para nomear essa sequência que vai de uma ponta a outra dentro do mesmo conteúdo. Depois temos outro campo chamado destino PAN, que seria Personal Area Network, que é um identificador da rede local deste sistema. Utilizado, tem 16 bits e usa para o endereçamento MAC. Lembre que o endereço MAC tem 64 bits cada um, tanto de origem como de destino, então ocupa muito lugar nos frames. Com esta forma de endereçamento PAN se abrevia, já que esse endereçamento é de 16 bits, no caso o endereçamento de destino ou origem tem que ser de 16 bits. Então se encurta o endereço de destino e origem MAC para metade. Aqui no IFF temos OXFFFF, que é o broadcast, e na origem ou na fonte temos o endereço MAC completo de 64 bits. O FCS, que é o Cycle Redundancy Check, é o que diz que está correto. Vamos ver agora os campos de controle do frame, que tem todos esses campos. Em primeiro lugar, o tipo de frame, que é um dado. Embora haja outras opções, pode ser beacon, que é o acknowledge. Se a segurança está habilitada, nesse caso é falso, mas se estivesse inabilitada, haveria um protocolo de cifrado que se chama AS128. Esse campo diz frame pending, significa que é falso, não há frames pendentes dentro da mesma sequência, pelo menos do lado de destino. E se é uma solicitação de reconhecimento, ou seja, acknowledge request, também é falso, porque este frame é um dado. Aqui temos a compressão de ID do PAN, ou seja, se detalha se existe essa compressão, então, neste caso é verdadeiro, como dissemos antes, o reservado é falso, o número de supressão, a supressão do número de sequência também é falso, não há supressão, informação dos a apresentação dos elementos de informação também é falsa, porque não existem esses elementos. Depois temos o modo de endereçamento de destino, é short, porque temos a compressão PAN para 16 bits, mas temos outras 3 possibilidades. E no modo de endereçamento de origem ou fonte, temos aqui um completo de 64 bits. Ou seja,
00, 01 e 10. No caso da versão do frame, temos a norma, que vai variar de norma a norma. Temos aqui a versão 2006, mas existem outras duas versões que são as 2003 e 2015. Aqui, quanto ao 6LowPan, temos um campo chamado Pattern, que tem dois subcampos. Um é o tipo de cabeçalho, ou header, e outro é o comprimento do padrão ou do cabeçalho. No caso do header, do cabeçalho, temos o 00001 e temos IPv6, que é um número, um endereço IPv6 não comprimido, ou seja, está inteiro. Lógico que existem, pode haver compressão, mas então existem outras opções dentro do cabeçalho onde se fala de compressão do IPv6. A longitude ou comprimento termina em 1, porque é o único campo de 6LowPan. IPv6 sobre rede de área pessoal sem fio de baixo consumo é o 6LowPan, que foi desenvolvido pelo IETF para aplicar o protocolo de internet nos dispositivos menores, permitindo que os dispositivos de baixo consumo com capacidade de processamento limitadas participem na IoT. O grupo 6LowPan definiu o encapsulamento, a compressão de cabeçalhos, a descoberta de vizinhos e outros mecanismos que permitem que o IPv6 funcione em redes baseadas na IEEE 802.15.4. Uma pequena lógica aqui, ou explicação. MTU nas redes PAN é muito pequena. Então, neste caso, é de 127 bytes. Cada um dos cabeçalhos IPv6 tem 40 bytes. Se colocamos 40 bytes e 127 bytes de pacote, faz que cria estresse. Então, o 6LowPan nasceu, apesar de ter outras características, nasceu especificamente para comprimir os pacotes de endereçamento IPv6. Vejamos o quadro frame IPv6. Este é o típico quadro frame de IPv6, com todos os seus campos já conhecidos. Mas tem uma construção de 40 bytes, ou seja, completa, mas pode ter mais com os next header ou hop limits. Vemos cada um dos campos específicos. Na primeira versão, é a versão 6, temos outro campo, que é a classe do tráfego. Neste caso, tem dois subcampos, um que é os serviços diferenciados, Code Point, e o segundo seria a notificação de congestão explícita. No caso dos serviços diferenciados, aqui, neste caso, temos o CS0, que é um serviço standard, padrão. Mas há outros serviços diferenciados para dar a qualidade de serviço, chamado assim, ao pacote. Quanto a este campo de congestão, neste caso, temos not EC, que significa que este nó não é capaz de determinar a congestão que está chegando aí. Não pode medir essa congestão, portanto, não pode anunciá-la. Se tivéssemos um nó que pudesse medir a congestão, poderíamos, então, anunciá-la. Outro é o Flow Label, ou seja, etiqueta ou rótulo de fluxo, neste caso é 0, não tem. Vocês sabem o que é? É um método para fazer um caminho entre a origem e o destino que passa pelos mesmos nós. Isso faz com que se consiga a qualidade de serviço em IPv6. A longitude ou comprimento do payload ou carga de trabalho seria 6 octetos. Próximo cabeçalho de ICM IPv6 58, mas há outros next header que são bem conhecidos, TCP ou UDP. Hot limit, o limite de salto. Vejamos qual é o endereço de origem. 80, é o FE80, corresponde às características de IPv6 a um link local unicast, ou seja, só abarca o link local. Não é roteável, não sai daí. Então, se queremos colocar algo especial dentro desse link local na rede, por exemplo, um IXP, um ponto de troca de tráfego, ou um servidor de nome raiz, só vamos ter link local unicast.
Temos a fonte, a origem, então, a fonte, a origem que é verdadeira, é comprovável, é encontrável. Também o destino é verdadeiro, também pode ser encontrado. Esse pacote não é encaminhável, não pode ser encaminhado para fora do roteador, porque é válido dentro do link local. E também pode ser encontrado fora do roteador. É falso, diz que é falso, então não pode ser visto. O protocolo tem reserva, diz que é verdadeiro, é um protocolo reservado pelo IETF, que é o FE 80. Em relação à direção de destino, que como mencionamos é multicast, aqui podemos ver o formato do pacote multicast, que tem um prefixo de 8 bits, um flag de 4 bits e um score de 4 bits. E depois tem um group ID de 112 bytes. Neste caso, o prefixo é FF02 e o group ID é 1A. Isso significa para todos os nós RPL. E quais são esses? Todos os nós RPLs que existem no link local ou no link local e que tem RPL. Depois, em relação ao prefixo, o primeiro é reservado, o segundo é o ponto de encontro, que neste caso é falso, porque não há um ponto de encontro que esteja embebido no pacote multicast. Também não existe um prefixo da rede, porque não existem informações sobre o prefixo da rede. E também não temos o transitório. Todos os nós multicast são conhecidos. Dessa forma, então, o escopo deste pacote é o link local 02. Há outros como nó, link, local, organização e por aí vai. Então, dessa forma, encerramos a análise do pacote IPv6. Então, vamos ver agora o ICMP versão 6. Esse é dedicado à informação do RPL. O RPL é um protocolo de roteamento para redes inalâmbricas ou sem fio, de baixo consumo de energia e comumente suscetíveis a perdas de pacotes. É um protocolo com base em vetores de distância e opera em redes 802.15.4 e é otimizado para comunicação de muitos para um, mas também permite mensagens um a um. RPL cria uma topologia semelhante a uma árvore, que é a cíclica dirigida, e cada nó dentro da rede tem um escopo assignado, que é o rank, e que aumenta na medida em que as equipes se distanciam do nó raiz e, dessa forma, enviam os pacotes para aqueles que têm um rango menor ou mais baixo. Dessa forma, então, temos o Internet Control Message Protocol, que é o ICP. Temos aqui o tipo, o código, o identificador, o número de sequência e os dados opcionais. Aqui temos o tipo, que é RPL Control, o código é 0, e isso está indicando que se trata de um pedido ou uma solicitação de informações do DAG. Para quem? Para todos nós RPL dentro do Local Link. Lógico, esse código pode mudar, há outras opções. O código 1, por exemplo, para onde enviamos as informações requeridas, que neste caso seria a informação da DAG requerida. Também temos o código 02, em que temos um anúncio de um objeto do DAG. Quando existe uma mudança em outros nós, é possível enviar um anúncio, e também temos o acknowledge, ou reconhecimento. Então, depois o checksum é certo, está correto, e não há outros dados. Então, essa é a versão 6 RPL do DAG. Vejamos então as conclusões. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um esclarecimento. Essa palestra foi muito curta devido ao tempo disponível aqui e faltava considerar toda a camada de aplicação com os protocolos, e poderíamos ter feito um sniffer na saída do roteador para ver como estava a internet. Também poderíamos ter feito um outro sniffer nas comunicações entre o banco de dados e o trafegador, que tem justamente uma linguagem de comunicação SQL. E também entre o broker e o cliente, que também tem um UTT correspondente.
Não vamos fazer isso agora, mas estamos ainda com esse projeto em andamento, não está completamente preparado, e vamos ter um webinário um pouco mais extenso, talvez de 1 hora e 30, em que poderemos ver toda a sequência. Talvez vamos incluir alguma sequência ao vivo para poder trabalhar em um laboratório remoto, para que todos os alunos possam ver o comportamento dos pacotes. Finalmente, conseguimos provar que o estudo de redes IoT da internet das coisas é possível ser realizado de forma conveniente através da análise dos quadros ou estruturas de dados produzidos por dispositivos em funcionamento. E a metodologia apresentada pode ser utilizada em outras tecnologias como LoRaWAN, Sigfox, BLE, Wi-Fi, HLO, LTE, categoria M, INB, entre outros. E também essa metodologia será válida quando a tecnologia 5G esteja disponível para a região. Dessa forma, encerro a minha palestra. Se vocês baixam os slides, no final vocês vão ver um anexo em que temos mais detalhes de como são os laboratórios remotos de IoT versão 6LoWPAN. Também temos um detalhe dos protocolos que nós vimos e há algumas referências também desses protocolos para que vocês possam considerar esses documentos como referência, caso vocês queiram aprofundar um pouco no conhecimento. No final também há uma explicação um pouco mais completa do que nós mencionamos inicialmente sobre as utilidades desse tipo de metodologias de ensino. Agradeço mais uma vez pela sua atenção e fico aqui à disposição caso tenham perguntas.